Meu Deus, nossa, eu tive um pesadelo terrível. Eu sei que eu tinha sido sugado dentro de um buraco negro. Onde é que eu tô, gente? Não vi isso. Eu tinha certeza que eu tava na minha casa agora há pouco. Moça, vem aqui, por favor. O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Oi, tudo bem? Você acordou? Que bom! Você tá no hospital. No hospital? Mas o que aconteceu? Eu tava na minha casa ontem. Então, na realidade não foi bem assim. Eu posso sentar pra explicar uma coisinha pra senhora? Pode, mas... Então, nossa ambulância espacial, ela tava fazendo uma ronda e verificou que sua casa foi sugada por um buraco negro. Um buraco negro? A minha casa? Sim, foi sugada por um buraco negro. Então, seguindo o nosso protocolo, o que a gente teve que fazer? Esperar o buraco negro evaporar, para depois tentar decodificar informações dentro dele e te reconstruir. Por sorte, a gente conseguiu te reconstruir, mas a gente não sabe exatamente como é que você tá. Às vezes a gente pode ter, reconstruído meio errado. Então, você tem que ficar sob observação, mas aparentemente você tá bem. Não, eu tô bem, mas como que isso é possível? Até onde eu sei, nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro. Então, por 2 séculos quase, as pessoas pensaram que realmente, se entrasse no buraco negro, nada mais saía, né? Era o que as pessoas pensavam. Mas não sei se já ouviu falar da mecânica quântica, o Hawking, essas coisas. Ele começou a ver a radiação emitida pelo buraco negro. E também viu que ele poderia evaporar. Já ouviu falar disso? Sim, eu sei que os buracos negros emitem radiação, essa radiação é chamada de radiação Hawking. Mas o próprio Hawking, ele acreditava que toda a radiação é aleatória e não contém nenhuma informação. Então, existia essa teoria, primeiramente Hawking pensava assim, mas outro cientista ele foi lá e reviu essa teoria, chamado Preskill. E o Hawking, no final das contas, acabou concordando com ele. Então, sim, é possível. E tanto que você está aqui, você sobreviveu ao buraco negro. Nossa, doutora, eu preferia 1000 vezes acreditar que isso não passava de um pesadelo. Mas já que eu tô aqui, você poderia me explicar como que é possível essa informação escapar de um buraco negro? Então, isso é uma longa história. Você está preparada para falar sobre isso? Com certeza, eu preciso saber disso. Então, calma aí. Vou preparar um chazinho para você e a gente vai ter uma longa conversa, tá bom? Então, fiquei com a difícil tarefa de explicar como é que você conseguiu escapar do buraco negro, tá? Isso é um pouco complicado, mas vou tentar fazer uma forma meio simples para a gente entender. Depois a gente repassa e vê se você conseguiu captar a ideia. Para você entender como isso aconteceu, a gente vai ter que lembrar da radiação Hawking. Lembra que você citou, você falou que você sabia e tal? Então, ela acontece no horizonte de eventos do buraco negro, que fica perto do ponto sem volta. Aqui, por exemplo, está o horizonte. O buraco negro, ele está no vácuo, correto? Ele está no espaço e tal. E o vácuo, a gente tem a concepção de que é um lugar que não tem nada, é tipo vazio. Mas a mecânica quântica não é nem assim. Na realidade, o vácuo da mecânica quântica tem várias pequenas partículas. Só que o que acontece? Ele tem sim a carga zero, energia zero, spin zero, tudo zero, como se fosse vazio, mas não é vazio. Por quê? Vamos exemplificar. Lembra das aulas de química, elétron, próton, essas coisinhas? Então, vamos supor, entra um elétron no quebra-carga negativa, tá? Só para relembrar, no vácuo. Para o vácuo continuar com carga zero, ele vai precisar criar uma partícula, que a gente chama de antipartícula virtual, que seria o próton. Então a gente tem o negativo, vem aparece o positivo, a antipartícula do elétron, e os dois juntos se juntam e dá carga zero. Tá acompanhando? Então vamos supor que tem uma partícula que tem um spin é rotação, spin horário. Vai ter que ter uma outra partícula com spin anti-horário. Elas vão se juntar e vai dar zero. Então o espaço realmente, o vácuo realmente parece que não tem nada. Mas ele tem, só que ele tem opostos, quando se juntam, somam e se anulam. Mas o que isso tem a ver com o buraco negro? É uma questão, mas a gente vai explicar. Vamos supor então o horizonte de eventos, onde está acontecendo, e o buraco negro no vácuo, que é o espaço. Ele vai ter uma força gravitacional. Tem como você trazer o lixo do hospital para a gente fazer uma demonstração rapidinha? Claro, você tá caminho. Então, vou pegar um plásticozinho aqui, ó. Vamos supor, ó, aqui a gente tem o buraco negro, que é o nosso bichinho adaptado. Então, a gente tem um elétron e o seu antipartícula, né? A partícula e antipartícula, elas são iguais, são esses plásticozinhos transparentes que eu consegui aqui no hospital.
E aqui está essa gravitação e puxando as partículas. Vamos supor que só o elétron seja puxado para dentro do buraco negro. Ele caiu e foi sugado. Mas a partícula, o próton, ele consegue escapar. Ele consegue fugir da gravidade e escapar. O que acontece? Essa radiação de Hawking, na verdade, não é bem uma radiação, mas sim a antipartícula, no caso do exemplo próton, escapando do buraco negro, parecendo uma radiação, mas ele está só escapando. E o que acontece? Ela sobrevive, então ela escapa. E o buraco negro, que absorveu o elétron que está aqui dentro, né, vai começar com a massa diminuir, porque ele absorveu um elétron negativo. Deu para entender mais ou menos? Peraí, acho que eu tô começando a entender como que seria possível que vocês tivessem conseguido captar, imprimir e multiplicar a partir dessa radiação. Ó, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro tinha dois pares, né, virtuais lá, aí um deles caiu dentro do buraco negro e o outro continuou lá fora. Então, aí nisso, a matéria que forma o próprio buraco negro, ela é constituída de partículas. Ou seja, nesse estado de display, a partícula que caiu dentro do buraco negro, ela vai ser o par virtual da partícula que formava a matéria dentro do buraco negro. Ou seja, elas são opostas. Mas essa partícula que cai dentro do buraco negro, ela também é oposta à partícula que ficou para fora do buraco negro. Ou seja, a partícula que ficou para fora do buraco negro e a partícula que constitui a matéria do próprio buraco negro, elas seriam iguais, então por essa linha de raciocínio? Então, você está entendendo sim. O oposto do oposto, na verdade, é a mesma coisa, basicamente. Então, sim, você está entendendo muito bem. Você está conseguindo começar a compreender o que seria, como você conseguir escapar. Eu vou indicar umas leituras para você e também para quem vai tiver interesse, para a gente poder avançar sobre o tema. Ai, muito obrigada, mas se você quer saber, agora eu só agradeço pelo fato de ter sobrevivido esse sim, eu vou curtir a minha vida. E o tempo que essa eu quero nunca mais saber do buraco negro. Bom, gente, como eu falei no final do nosso curta, a gente vai deixar algumas indicações para quem tiver interesse no assunto. A gente baseou o nosso roteiro do nosso curtinho que a gente apresentou agora, num artigo científico de divulgação escrito pelo Seth Lloyd. Seth Lloyd é um físico e ele pesquisou sobre o assunto sobre buracos negros e resolveu divulgar essa sua pesquisa em forma de uma historinha. Porque, como a gente sabe, mecânica quântica não é fácil de entender de jeito nenhum. Então, para ele divulgar de uma forma mais tranquila, ele realmente quis fazer essa historinha na qual a gente se embasou. E ela está disponível através de um artigo chamado Fuga Quase Certa de um Buraco Negro. Então, quem quiser ver de onde a gente tirou essa ideia da historinha, foi do Seth Lloyd. E para quem quiser se aprofundar, ir além da historinha e além da divulgação, a gente recomenda os artigos escritos por ele e também artigos escritos por outros pesquisadores, que a gente vai deixar aqui indicados os nomes, tá? Estarão pela tela aqui do vídeo. A gente vai deixar como recomendação de leitura para quem quiser se aprofundar no tema, que não é fácil, mas é muito interessante. Também quero colocar os créditos, as músicas que a gente está colocando agora e tocou anteriormente são de uma banda chamada God is an Astronaut, de post-rock, que tem temática sobre o universo, então a gente achou que poderia ter a ver, enfim, esses são os créditos. E a gente queria falar também, pedir desculpas pela nossa atuação, como atrizes somos ótimas estudantes de gestão de políticas públicas, e espero que eles consigam sanar a dúvida de vocês através de artigos mais complexos, porque a nossa função aqui foi realmente fazer a divulgação científica e despertar o interesse de vocês pelo assunto. Não é aprofundar tanto, até porque é um assunto bem denso e requer uma carga de leitura bem intensa. Então a gente vai deixar as recomendações aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa novamente pela atuação. E é isso, gente. Obrigada!